Eu quero nessa noite compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? Eu vou dar uma passeada um pouquinho no final do livro de 1 Reis. Vou falar um pouquinho sobre o capítulo 1 de 2 Reis. Vou falar pregar sobre o capítulo 2 de 2 Reis. Mas eu quero que você leia esse texto, porque é nesse texto que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para que você possa entender o raciocínio aqui. Capítulo 2, verso 1 diz assim a palavra do Senhor: Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias saiu de Gilgal e em companhia de Eliseu, e Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. Observe, chama a sua atenção, fica atento no tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E ainda assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? E ele respondeu: Sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele, porém, respondeu: Sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: Diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: Quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou com um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias, e pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o seu manto, o manto de Elias que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído e bateu com ele nas águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados, e Eliseu passou. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Continua ministrando o nosso coração nessa noite, falando conosco, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já agradecemos. Amém e amém. Quero nessa noite falar a respeito
Hoje eu tenho um tema. Mateus não vai precisar me mandar mensagem depois do culto perguntando qual é o tema da pregação, pastor, né? Hoje o tema é: tudo é uma questão de visão. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração. Tudo é uma questão de visão. Por que é uma questão de visão, pastor? Porque nós estamos falando um pouquinho a respeito desse homem chamado Eliseu, e esse texto nos mostra o início, o momento em que ele recebe da parte de Deus uma chamada profética, porque apesar dele já ser um servo de um profeta, apesar dele já estar nesse processo, caminhando com Elias ao longo do tempo, acompanhando Elias e percebendo e testificando das coisas que estavam acontecendo com Elias, mas Eliseu só realmente tem uma experiência que divide a sua história, neste momento do capítulo 2, porque você vai observar daqui para frente a vida de Elias muda radicalmente, muda totalmente. Ele se torna um homem referência para a nação de Israel. Ele se torna realmente um profeta que atrai os olhares, que por onde passa deixa suas marcas. Ele tem realmente um propósito de Deus muito grande na sua vida. A partir desse momento, até esse momento, ele também tem um propósito. Ele também é um homem de Deus. Ele também é um homem que está aprendendo as coisas do Senhor. Mas ele também é um homem que ele está à sombra de Elias. Elias é o referencial. Elias é quem passa e deixa suas marcas. Mas a partir de agora, Eliseu é quem vai deixar as suas marcas. E tudo isso acontece porque Eliseu ele tem um discernimento, uma compreensão das coisas espirituais, das coisas de Deus, diferente dos outros profetas. Porque os outros profetas, eles estavam também envolvidos, eles sabiam o que estava acontecendo, eles souberam discernir o tempo, mas com eles nada muda. Para eles nada acontece, a não ser o testemunho daquilo que eles estão vendo com os olhos deles acontecer na vida do outro. Mas na vida de Eliseu, as coisas mudam radicalmente. E eu quero chamar a sua atenção para que a gente possa primeiro, antes de observar Eliseu e ver aqui como ele procede, como a sua visão faz diferença, para que ele tenha essa transformação de vida, eu quero chamar a sua atenção para que a gente veja dois tipos de pessoas que estão vivendo a mesma circunstância ou a mesma situação, mas que para elas a vida simplesmente não muda. Elas não conseguem perceber a mudança, o trabalhar de Deus, o tempo de visitação de Deus, como Deus está fazendo. A primeira pessoa que eu quero chamar a sua atenção é um rei, é o rei chamado Acasias. Acasias é filho de Acabe. Acabe era rei de Israel e foi o rei talvez mais perverso de Israel, o homem que mais foi idólatra, que mais se afastou de Deus, que mais corrompeu o povo do Senhor. Ele casou-se com uma mulher que vinha de um outro povo, um povo pagão, que cultuava Baal. Baal era um deus que exigia determinados tipos de sacrifícios, de cultos, falsos altares, falsos ídolos, e também oferecia sacrifícios como, por exemplo, de crianças. Ele exigia esses sacrifícios. Então era um Deus terrível, e isso foi corrompendo Israel, porque Israel foi se perdendo na sua apostasia, no seu pecado. Mas um dia, no meio de todas as transgressões de Acabe é visitado por Josafá, rei de Judá, e Josafá chega lá e eles estão numa dúvida se eles devem ou não enfrentar, ir a uma guerra, e eles estão ali numa discussão para consultar o Senhor, porque Acabe não consultava mais a Deus, Acabe consultava Baal. Mas Josafá ainda era temente a Deus.
Josafá é da descendência de Davi, rei de Judá, é a mesma dinastia, que passam-se os anos, mas continua sempre ali alinhada ao propósito de Deus e aos planos de Deus. E Josafá, muito temente a Deus, disse assim: vamos consultar o Senhor. Então eles chamam os profetas, e os profetas todos vão e dizem: olha, o rei vai à guerra, vai vencer, vai vir de lá, vai ser vitorioso. Todos falsos profetas de Acabe. Josafá, crente, desconfia, algo está estranho. Então ele vai lá e diz: não faltou nenhum profeta, todos profetizaram. E Acabe diz: não, tem só um, mas esse aí não é bom, porque ele sempre profetiza coisa ruim a meu respeito. Ele nunca fala nada de bom sobre mim. Ah, é? Quem é? Ele é Micaías. Vamos chamar ele, vamos ver o que o Senhor vai falar. Chamaram Micaías. Micaías foi lá diante de todos os falsos profetas e profetizou aquilo que realmente veio da boca de Deus. Tão certo como vive o Senhor, se o rei for à guerra, ele não vai voltar, ele vai morrer. E aí Acabe, não, está vendo? Ele sempre profetiza assim. Micaías foi até espancado pelos falsos profetas, porque você acha que é melhor que a gente, porque está falando diferente de nós, não sei o que, aquela confusão. E Micaías lá firme na palavra do Senhor. Acabe teima, já é teimoso, já é um ímpio, ele vai à guerra, e a Bíblia diz que se cumpre a palavra que o Senhor deu na boca do profeta Micaías. Morre Acabe, e agora vem reinar o seu filho Acasias, que está reinando. Ele começa a reinar no primeiro capítulo de Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 22, e ele então vai reinar em Samaria, ele vai reinar no reino do norte, em Israel. E Acasias tinha tudo, escute, ele tinha tudo para ser diferente do seu pai, porque ele sabia o motivo pelo qual o pai havia morrido. Ele sabia que havia morrido por causa de uma desobediência a uma palavra de Deus. Ele reconhecia que Deus havia falado a verdade. Ele tinha visto que Deus, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, o Deus do profeta Micaías, era o Deus verdadeiro. Então ele tinha tudo para pensar assim: olha, eu não vou mais me curvar a Acabe, porque todos os outros profetas, falsos profetas de Israel, que se dobraram a Acabe, a Baal, falaram algo, quando o único profeta que não se dobrou, falou a verdade, e esta verdade aconteceu. Acasias tinha tudo para ter o discernimento certo, entender que ele poderia começar uma nova história na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua nação. Ele tinha tudo. Mas aí se revela um homem igual ao pai. Capítulo 1 do segundo livro de Reis diz que depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. Israel começou a ser pressionada para a guerra, atacada. E o rei Aquias caiu na sua casa pelas grades de um quarto do andar superior, e ele se machucou. Ele se feriu gravemente nessa queda. E aí ele está debilitado. Então a Bíblia diz que o rei Acasias, o que ele faz? Ele vai e envia mensageiros. E lhes disse: vão consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom, para saber se vou sarar desta doença. Ele vai fazer o quê? Ele vai ao Deus de Israel, que falou a respeito do seu pai, para construir uma nova história? Não, ele não aprendeu com o erro do pai. Ele vai e faz a mesma coisa. E quando ele faz a mesma coisa, olha só a intervenção divina.
Verso 3: mas o anjo do Senhor, observe, anjo com A maiúsculo, está falando aqui de Jesus no Antigo Testamento, tipologia, a coisa era tão séria, que Deus não mandou um anjo. Há uma manifestação do Filho de Deus, e o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: levante-se e vá encontrar-se com os mensageiros do rei, com o rei de Samaria, e pergunte-lhe: será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama em que está deitado você não sairá mais, mas você certamente morrerá. O mesmo destino do pai. Uma palavra divina, uma palavra de Deus, sentenciando, trazendo juízo sobre este homem. Aí ele, ao invés de se arrepender, bom, depois de uma palavra dessa, quem sabe ele se arrependesse, mas ele era teimoso como pai. A visão dele não o permite enxergar quem é o verdadeiro Deus de Israel e o que Deus, o Deus de Israel, está fazendo. Deus estava entrando com mudanças profundas na nação de Israel. Era a misericórdia antes do juízo, e ele não consegue, a sua visão se limita apenas a repetir a história de alguém, e ele vai e insiste. Aí ele fica furioso quando ele recebe a notícia. A Bíblia diz que por pelo menos 3 vezes ele manda um capitão com 50 soldados para prender o profeta Elias. Eles vão a primeira vez, eles chegam e Elias está em cima de um monte, de um lugar alto, e eles então vêm e dizem: desce Elias, homem de Deus. Olha só, desce Elias, homem de Deus. E Elias disse: eu não vou descer, e mandou que viesse fogo do céu, e o fogo do céu matou aquele capitão e os seus 50 soldados. Não satisfeito, Acasias, ao invés de se arrepender, ele manda mais uma vez um capitão e 50 soldados, e vai lá até onde está Elias e disse: desce, homem de Deus, depressa. Cada vez a coisa ficando mais difícil, pastor. E Elias disse: não vou descer, que venha fogo do céu sobre vocês aí, e consumiu a todos. Pela 3ª vez, Acasias, teimoso, manda mais um capitão com os 50 soldados. Chega lá, e o capitão, eu imagino esse capitão, ele deve ter pensado assim: não, que não chegue a minha vez, que não chegue a minha vez, porque os outros 2 já morreram, eu vou ser o próximo. Por causa da teimosia desse rei, eu vou ser o próximo. Misericórdia. Mas aquele capitão foi sensato. Aquele capitão fez o que Acasias não fazia. A Bíblia diz que ele chega lá e ele se humilha, ele se prostra e diz: Elias, homem de Deus, tem misericórdia de nós. A gente já sabe o que aconteceu com os outros, mas tem misericórdia de nós. Vem conosco, por favor, o rei está te chamando. E a Bíblia diz: então Elias desceu e foi com eles. E Elias vai e dá ao rei a palavra: você não sabe que tem Deus em Israel, e você ainda assim insiste em mandar consultar outro Deus lá fora? Então da cama que tu estás, tu não vai sair, você vai morrer. E ele sentencia mais uma vez o rei Acasias, e a palavra se cumpre. Acasias morre. Quem é Acasias, pastor? Já que nós estamos falando que tudo é uma questão de visão.
Acasias é um homem de visão ímpia, é um homem de visão que não conhece o Senhor e não teme ao Senhor, está obstinado nos seus caminhos. Ele não consegue ver que há um Deus verdadeiro, ele está tão perdido na sua idolatria, ele está tão perdido na sua confusão espiritual, na sua história, ele está tão perdido nele mesmo, ele está tão perdido no seu orgulho, na sua vaidade, na sua soberba, que ele não tem a disposição de se arrepender. Esse é um homem que não vai ter sua história mudada. Esse é o homem que vai seguir aquela máxima que diz: filho de peixinho, peixinho é. Esse é aquele que diz: minha mãe era assim, meu pai era assim, e eu vou ser assim. Esse é aquele que vai viver sempre do mesmo jeito, não vai ter a sua vida transformada, porque ele está conformado com os falsos deuses, com o sistema desse mundo, com a falsa religião, com a falsa prosperidade, porque na verdade Baal é o Deus da prosperidade, da fertilidade, é o Deus que faz tudo produzir. Na mente deles não é Yahvé que está fazendo, mas é Baal. Eles estão perdidos. Parece gente ímpia nesse tempo que nós estamos vivendo, não parece? Perdidos com Mamon, perdidos com as riquezas, perdidos com a sede de poder, com a sede de riqueza, com a sede de recursos, com a sede de aparecer. Você vai na internet hoje, meu Deus do céu, misericórdia, tem cada youtuber aí, cada coisa que você vai me perdoar, mas é uma sede de aparecer, é uma sede de se mostrar, é uma sede de viver. Isso é um mundo que está cheio de soberba, de orgulho, de vaidade. E essas pessoas, elas estão simplesmente passando os dias na terra, até cumprir o seu tempo, e até experimentarem o juízo. Que Deus tenha misericórdia, mas que se porventura houver alguém no nosso meio que ainda não se desprendeu desse tipo de contexto, de realidade, que possa fazer como aquele capitão, se arrependa e diga: Deus, tem misericórdia da minha vida, não deixa acontecer comigo o que já aconteceu com os outros. Eu já sei quem é o Deus de Israel, eu já sei quem é o Deus da minha vida, eu já sei quem é o Senhor. Mas há um outro tipo de visão, que eu até já falei alguma coisa sobre ela aqui. A Bíblia cita, além de Elias, porque Elias está no mesmo patamar de Eliseu. São homens que tiveram uma experiência com Deus, tiveram sua vida transformada. Já vou falar um pouco sobre ele também. Mas aqui nós temos os profetas, os vários profetas. Primeiro a Bíblia fala, capítulo 2, que versículo 2, que Elias disse a Eliseu: fique aqui porque o Senhor me enviou a Betel. E aí o verso 3 diz: os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sua cabeça? E aqui eu quero que você perceba uma coisa. Vamos ser um pouco frios aqui para examinar esses profetas. Esses são os de Betel, mas não acontece só em Betel. Vamos lá. Agora você vai para o versículo 5. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o sobre a sua cabeça? A mesma coisa, o mesmo comportamento, a mesma postura com os discípulos que estavam em Jericó. Aí o Senhor fala com Elias e envia ele ao Jordão. E aí o que acontece? Olha só. E assim, versículo 7: 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a cerca de certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão.
pararam junto ao Jordão. Eles são homens que sabem o que vai acontecer. Eles têm um certo discernimento. Eles têm um discernimento espiritual. Eles têm uma direção divina. Eles estão sujeitos a isso. Eles anunciam isso, eles conversam entre eles, eles estão ali inteirados dessa circunstância. Mas quando Elias vai para ficar sozinho com o Senhor, porque Elias sabia também o que ia acontecer, e Eliseu também, assim como ele, sabia do que ia acontecer, eles não dizem: deixa-nos ir com você. Eles não dizem: nós também queremos estar lá, nós não vamos te abandonar, tão certo como vive o Senhor, nós vamos estar ao teu lado, em todo o tempo, em toda circunstância. Não, eles simplesmente estão lá, a uma certa distância, perto do Jordão, eles sabem o que vai acontecer, mas eles estão envolvidos com o acontecimento, mas eles não participam. Eles até anunciam aquilo, mas aquilo está distante da realidade deles, aquilo está longe da experiência deles. Eles não vivem essa experiência, eles veem a experiência. Esse é o tipo de visão que mais os preocupa, porque é aquela visão que algo está acontecendo perto de nós, e nós não temos a condição de enxergar. Eu me lembro de Maria Madalena, quando ela vai ao túmulo de Jesus, e ela vê Jesus ressurreto, mas ela confunde ele com o jardineiro. Se não é a misericórdia, a graça de Jesus em se revelar, em se mostrar, ali ela perde uma visitação, ela perde uma oportunidade única, que nós, todos que estamos sentados aqui nessa noite, não teremos essa oportunidade de ver Jesus logo depois da sua ressurreição. Ela teve, mas quase perdeu. Talvez aqueles discípulos no caminho de Emaús, se não fosse o Senhor se revelar, o Senhor se mostrar, aí você vai dizer: mas pastor, a Bíblia diz que os olhos deles ficaram como que fechados. Eu vou dizer para você, no mesmo texto diz que eles estavam chateados, eles estavam magoados, eles iam discutindo ao longo do caminho a respeito de tudo que havia acontecido em Jerusalém. E quando Jesus vai interpelar esses homens, Jesus diz assim: vocês estão sendo duros de coração, vocês estão sendo ignorantes em relação àquilo que Moisés falou, aquilo que está na palavra, aquilo que já está escrito. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles: vocês não estão enxergando por causa da dureza do coração de vocês, que ao invés de olhar para a palavra, para as promessas, de discernir o que Deus está fazendo, vocês estão mais apegados às frustrações daquilo que aconteceu em Jerusalém, vocês estão mais preocupados com aquilo que aconteceu e com o risco que vocês corriam de vida. Então vocês pegaram a estrada e fugiram. Esse é o tipo de visão que não muda a nossa vida. Deus até faz algo em nós, mas é pela sua graça e misericórdia. Tem que ter um investimento muito grande de Deus para quebrar essa dureza. Nós estamos ali, nós estamos vendo, nós estamos participando, mas nós não estamos participando diretamente, nós não estamos experimentando, nós não estamos vendo, não nos é dada a oportunidade de perguntar: o que você quer? Porque Eliseu recebeu esta pergunta. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas entram e saem dos cultos, mas elas não conseguem ouvir a voz de Deus perguntando para elas: o que você quer? Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas cantam, choram, oram, buscam, mas elas não conseguem, porque quando o nível precisa ser aprofundado, quando a aproximação tem que ser maior, quando nós temos que dizer assim: não, realmente eu busco o Senhor, eu não busco o Senhor
só até um determinado ponto. Não, eu busco até o ponto de que eu esteja sempre junto. Eu vou até o fim. Eu vou até ver o que Deus vai fazer, eu vou até ver o milagre que vai acontecer, eu vou até ver Deus fazer algo na minha vida, fazer tipo como Jacó, lá naquele monte, quando ele estava lá lutando com o anjo, lutando com aquele homem. A Bíblia diz que ele insistiu, ele lutou, e o homem teve que ferir a coxa de Jacó, porque a sua insistência, a sua busca era tão grande, o seu desejo de que algo mudasse, algo acontecesse era tão grande, que ele investiu tempo ali. Ao ver Jacó naquela noite, pensou: vou morrer, nessa luta eu vou morrer, mas eu não vou parar de lutar, eu não vou parar de buscar. Talvez nesse contexto em que Eliseu está indo, ele está pensando: olha, dependendo do que vai acontecer, talvez eu não sairei vivo de lá, porque eu vou ver algo que Deus vai fazer na vida de um homem que não vai voltar mais. Essa é uma realidade que me leva a pensar a respeito da profundidade. Ambos eram profetas, mas um se aprofundou. E às vezes nós vivemos uma geração de milhares, mas poucos são aqueles que aprofundam verdadeiramente o seu relacionamento com Deus, a sua busca, que aproveitam as oportunidades, que olham para aquilo que está acontecendo, que conseguem discernir a visitação de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, no nome de Jesus: nós estamos vivendo um tempo de céus abertos. Se você não percebeu ainda, nós estamos vivendo um tempo de céus abertos, um tempo de visitação. A questão toda é onde nós vamos estar nesse tempo, olhando de longe, ou nós vamos realmente participar. Essa visão, ela empobrece a gente. Essa é a visão que não nos deixa crescer. Essa é a visão que não nos deixa prosperar espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Essa é a visão que limita. Aí você quer viver, mas você não está disposto a dar uma palavra tão firme de compromisso como aquele Eliseu deu: tão certo como vive o Senhor. Assim como eu creio que Deus existe, do mesmo jeito que eu afirmo que Deus existe, eu afirmo que eu vou estar com você até o final. Que palavra, que expressão de fé. Essa visão, ela pode ser mudada a partir do momento em que nós decidimos ou buscamos parar de olhar de longe e chegarmos perto para andar com o Senhor. Ela pode mudar. Vários daqueles discípulos não sabiam sequer entender o que, por exemplo, estou falando dos discípulos de Jesus, não sabiam entender o que, por exemplo, os religiosos da época sabiam, porque eram homens, eles estavam disciplinados naquilo que o judaísmo exigia, mas eles eram homens simples, pescadores. Mas a percepção deles de que Jesus era o Messias, ainda que eles tiveram dúvidas, ainda que eles viveram uma realidade superficial em vários momentos, mas eles aproveitaram cada momento com Jesus. Enquanto Caifás, o sumo sacerdote,
aquele que deveria entrar no Santo dos Santos, aquele que deveria estar acostumado com o Santo dos Santos, aquele que deveria ver a glória de Deus lá no Santo dos Santos, aquele que deveria estar lá, viveu a vida toda sem a experiência de ver o Senhor. Está vendo como esse tipo de visão empobrece a gente? Mas tem a visão que enriquece, a visão daquele que diz assim: eu quero, eu vou buscar. Eu não sei o que vai acontecer, eu até sei o que vai acontecer, mas eu não sei se eu vou experimentar algo ou não, mas eu vou buscar. Esse é Eliseu. A Bíblia diz que nessas 3 oportunidades, Eliseu, a primeira coisa que Eliseu faz é não seguir dando ouvidos aos profetas. Porque ele diz: eu sei que vai acontecer, mas não digam nada. Que talvez aqueles homens pensassem: agora Elias vai embora, o que vai ser de nós? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem será? Mas ele não está preocupado em ouvir a voz deles. Ele estava preocupado em ir até aquele que estava na presença do Senhor. Elias é esse homem que está na presença de Deus. Capítulo 17 do primeiro livro de Reis, quando ele vai confrontar Acabe, ele diz assim: digo eu, Elias, homem que está na presença de Deus, que assiste na presença de Deus, homem que está tendo experiência com a glória e com a voz de Deus. E Eliseu sabia disso. Eliseu sabia que Elias também tinha tido um encontro com Deus no Sinai, quando ele está lá no monte, dentro de uma caverna, e a voz do Senhor pergunta para ele: o que você está fazendo aí, Elias? Sai para fora, sai dessa caverna. E Elias vai então e sai dali, e lá está o Senhor para falar com Elias. Eliseu sabe quem é Elias. Eliseu não quer ouvir o que os outros acham, Eliseu quer ouvir o que Deus vai falar ou o que Deus vai fazer. Ele quer ver com os olhos dele, ele quer experimentar, ele quer ser abençoado, ele quer se tornar alguém marcado também pela presença de Deus, assim como foi o seu senhor Elias. Então ele vai, e vai acompanhando. Eliseu vai, primeiro vem a palavra dizendo: olha, eu me vou para Betel. Eliseu diz: tão certo como vive o Senhor, eu vou também. Aí depois ele diz: eu vou para Jericó. E Eliseu: tão certo como vive o Senhor, eu vou também. Aí Elias vem e diz: eu vou, você fica aqui, e eu vou para o Jordão. E Eliseu diz: tão certo como vive o Senhor, eu também vou. A ponto de Elias perguntar para ele: o que você quer? Por que tanto interesse? Por que tanta vontade de estar aqui? Sabe que eu fico imaginando essa cena nos dias de hoje? A gente ali orando e Deus diz assim: eu vou fazer tal coisa, meu filho, mas você fica aqui. E a gente vai lá e diz: Deus, mas eu quero participar, eu quero viver essa experiência. Tem misericórdia, eu quero viver isso, eu quero ser avivado, eu quero ser despertado. Aí Deus vem e diz assim: meu filho, eu vou fazer desta e desta forma. Deus, eu quero estar lá, me deixa estar lá, Senhor. Aí daqui a pouco Deus vem e diz assim pela terceira vez: eu vou cumprir as minhas promessas, eu vou cumprir a minha palavra. Você vai ver coisas que eu vou fazer, coisas grandes, coisas que você nunca viu, coisas tremendas, coisas maiores do que você possa imaginar. E aí lá está aquele irmão, que tem a visão de Eliseu. Ele diz: Senhor, eu vou estar lá,
Daqui a pouco Deus diz assim: então o que você quer? Por que você quer tanto? E lá está aquele irmão que diz: eu quero que o Senhor faça na minha vida também, eu também quero. Eu não quero só ver, eu quero sentir, eu quero ser tocado, eu quero ser ministrado, eu quero ser abençoado, eu quero ser transformado, eu quero ser marcado. E essa palavra é tão tremenda, porque ela era carregada de uma expectativa. Talvez Eliseu estava esperando essa pergunta há tanto tempo. Quem sabe tem gente orando e buscando o Senhor, dizendo: Senhor, quando que vai ser? Quando que vai acontecer? Em que momento? Aí o Senhor até dá os sinais, o Senhor até se mostra, o Senhor até se revela, mas aí nada acontece. Mas ali você está buscando até o dia em que vem a voz do Senhor e diz assim: diz o Senhor, o que você quer? O que você está buscando de mim? E Elias vai e lança essa pergunta sobre Eliseu. Eliseu ouve a voz de Deus através da boca de Elias. Aqui é uma outra coisa interessante, que aquele que sabe aproveitar as oportunidades, ele tem uma visão diferenciada. Não é a visão do ímpio que não quer e não teme ao Senhor e não busca o Senhor. Não é a visão daquele que está conformado do jeito que está, ele não quer amadurecer, ele quer ficar daquele jeito, ele quer morrer daquele jeito, para ele daquele jeito está bom. Mas não, essa é a visão daquele que está buscando o Senhor. Ele está ali na presença de Deus, ele está buscando o Senhor, ele está desejoso das coisas de Deus, e ele está na expectativa: será que eu também vou ser alcançado? Será que também virá algo para mim? Será que eu também posso pedir algo para Deus? Será que algo também pode acontecer na minha vida, na minha história, como aconteceu na vida de Elias? Será que também pode acontecer na minha geração? E aí, diante de toda essa circunstância, ele ouve: o que você quer, Eliseu? E ele diz, ele fala algo que nos deveria fazer pensar. Ele diz assim: quero receber por herança porção dobrada do seu Espírito. Escute uma coisa, ele não diz: eu quero porção dobrada do Espírito de Deus, porque não existe porção dobrada do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não precisa dobrar nada, ele é todo poderoso. Mas ele diz: eu quero porção dobrada do teu Espírito. Sabe o que Eliseu está dizendo? Eu quero ter o coração que você tem, eu quero ter a sensibilidade para as coisas de Deus que você tem. Eu quero assistir na presença de Deus como você assiste. Eu quero ouvir a voz de Deus como você ouve. Elias, provavelmente lembrando de todo o processo de Deus na vida dele, porque não foi um processo simples, ser alimentado por corvos, depois tomar água e comer um bolo feito por uma mulher que não tinha mais absolutamente nada por causa da fome que havia sobre a terra. Esta mulher estava desfrutando dos seus últimos recursos para a sobrevivência, e sabia que depois daquilo ela iria ver a morte, porque ela era uma viúva. As viúvas se alimentavam daquilo que era deixado nas lavouras, porque isso era lei. Quando havia colheita, tinha que deixar algo pelo caminho, para que os órfãos, as viúvas, os necessitados pudessem ir lá e se alimentar e ter o que comer. Essa era a ação social, né? Ou assistência social do governo de Israel, vamos dizer assim. Esse governo é teocrático, essa é uma direção divina, para eles comerem o que eles não plantaram, mas eles iam lá e comiam. Mas numa terra de seca, de miséria, você acha que sobrava algo pelo caminho? Mas lá está Elias sendo sustentado por aquela mulher, lá está Elias sendo perseguida por Jezabel, lá está Elias sendo perseguido por Acabe,
Lá está Elias com medo de viver, com depressão, com vontade de morrer. Quando Elias ouve que Eliseu quer ter o mesmo coração, Elias: dura coisa você me pediu, meu amigo. Quem vê de longe não sabe. Quem vê de longe não sabe. A caminhada foi árdua. O preço foi pago, não o preço de salvação, mas um preço de devoção, de disciplina, de busca, um peso de sede, de fome de Deus. Foi alto, e Elias sabe disso e diz: dura coisa me pediste. E aí ele diz: bom, se você estiver aqui e você vir o que acontecer, você vai receber. Mas se você não estiver aqui, se você não vir o que vai acontecer, você não vai receber nada. Sabe o que Elias está fazendo? Agora você vai ter o fim. Você deu sua palavra, agora você vai até o fim. Escute uma coisa, irmãos. Pessoas que estão buscando o Senhor, pessoas que estão procurando ter uma visão de quem busca a Deus, escute o que eu vou dizer para você. É necessário perseverança. Perseverança não é a gente estar sempre aqui. Se engana. Eu estou perseverando. Está perseverando? Sim, eu venho em todo culto, eu estou sempre aqui. Não. Perseverança é você ficar aguardando, buscando, anelando, desejando, e não mudar essa atitude até que Deus faça. Até que Deus faça. Tem uma promessa? Tem que perseverar para chegar a essa promessa? Ela tem uma condição? Sim, eu preciso perseverar. Então você não muda a atitude até que Deus faça. Você busca até o fim. Mas pastor, até quando eu achar que não vai acontecer? Sim, até quando você achar que não vai acontecer. Até quando as circunstâncias, pastor, estiverem me pregando o contrário, me mostrando que é impossível. Sim, até enquanto as circunstâncias disserem para você que não vai acontecer, você vai continuar crendo e perseverando, porque você sabe que não é as circunstâncias que governam a tua vida, não é os sentimentos que devem governar o teu coração, mas é o Deus Todo-Poderoso que fez a promessa e que habita no teu espírito. Você persevera até o fim, até que Deus faça. Você vai ficar batendo a porta até que ela abra. Você vai buscar até que aconteça. Você vai clamar até que aconteça. Pastor, mas eu preciso continuar dizendo: Deus faz, Deus já disse que vai fazer. Então agradeça como se você já tivesse recebido, mas não mude de atitude, não pare de perseverar. Você tem um compromisso com Deus, não é com o pastor, não é com a igreja. Você tem um compromisso com Deus, e Deus leva a sério os compromissos. Continue na perseverança. Então Eliseu permanece ali, e daqui a pouco ele está falando com Elias, e a Bíblia diz que aparece um carro de fogo. E esse carro de fogo vem e passa no meio, entre Elias e Eliseu. E aí, simplesmente vem um redemoinho, e o redemoinho leva Elias, e Eliseu já não vê mais ele. O carro de fogo também já passou, os cavaleiros que estavam no carro de fogo também passaram. E agora, eu vi acontecer, se cumpriu a palavra, e agora, a primeira coisa que Eliseu faz aqui é exclamar: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros.
Primeira coisa, quando ele diz meu pai, ele não está falando de Deus, ele está falando de Elias. Elias era um pai para ele. Ele sabia que nunca mais veria Elias. Há uma ruptura. Escute uma coisa: homem e mulher de visão que buscam a Deus, vai haver momentos que Deus vai fazer você ter rupturas. Rupturas, para você caminhar sozinho. Eu fui para Joinville e morei sozinho. Comecei o ministério sozinho. Tive uma ruptura. O dia que eu saí da casa dos meus pais, eu tinha o sentimento de que eu não voltaria nunca mais. Eu até achava que ia acontecer um acidente naquela viagem, porque o sentimento era que eu não voltaria mais. Ruptura. Quando Jesus chama para andar com ele, ele diz: deixem tudo, venha após mim e siga-me. Ruptura. Vai haver momentos na vida da gente que a gente precisa compreender que para esse amadurecimento Deus vai promover essa ruptura. E aqui é Deus quem está fazendo. Carro de fogo, homens no carro de fogo, redemoinho que leva Elias. Outra coisa que chama atenção é que ele diz, além de ele dizer meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, sabe o que Elias está dizendo? Elias reconheceu que ali estava o Deus de Israel agindo. Era sobrenatural, era poderoso o que estava acontecendo. Era o momento de uma intervenção divina, era uma mudança de tempo. Ele percebeu que quando Elias disse: se você ficar, vai se cumprir, você vai receber. Ele entendeu: agora eu recebi. Aconteceu na minha vida, houve algo sobrenatural, há um divisor. Não será mais do mesmo jeito. Meu Deus. Então Eliseu começa uma nova caminhada. Aí ele vai lá, pega o manto de Elias que havia caído no chão, ele bate nas águas do Jordão, porque elas já tinham se aberto quando Elias veio para atravessar o Jordão. Elias bateu a capa, o manto, nas águas, as águas se abriram, e ele passa com Eliseu. Agora Eliseu vai, pega o manto, bate nas águas, as águas também se abrem. Ele começa a ver que Deus estava fazendo na vida dele agora. Ele começa a perceber que as coisas estão diferentes. E aí eu quero chamar a sua atenção. Lembra de Acasias? A Bíblia diz que Acasias, ele vive uma tragédia, porque ele cai, ele se fere, ele se machuca, ele precisa de cura, mas ele é ímpio, não sabe onde buscar, ele não sabe onde ser sarado, e ao invés dele abrir os olhos dele e enxergar o Deus de Israel, que estava visitando com ira, com juízo, mas era o Deus de Israel, ele vai buscar Baal. Agora olha o que acontece com Eliseu quando ele se depara diante de uma tragédia. A Bíblia diz que primeiro os profetas vêm até Eliseu e querem saber onde está Elias, e pede permissão para ir procurar Elias. E a primeira palavra de Eliseu é: não vão. Mas eles insistem, teimosos. Aí daqui a pouco Eliseu diz: sabe uma coisa, quer ir? Vai com Deus, procura Elias. E a Bíblia diz que eles procuraram e não encontraram. Sabe por quê? Minha sogra, em determinados momentos, ela fala uma coisa que eu tenho que dar razão. Olha que é sogra, né? Mas a gente tem que dar razão de vez em quando.
Mas ela sempre, quando alguém está com muito saudosismo de alguma coisa, ela sempre lembra daquela música popular brasileira. Meu Deus, pastor, o senhor vai falar dessa música popular brasileira? Vou. E diz assim: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Parece até que o ímpio sabe melhor que a gente. É ou não é? Parece que o ímpio sabe melhor às vezes, não é, pastor Júlio? Bom, os filhos das trevas às vezes são mais prudentes que os filhos da luz. Eles sabem entender que tudo muda, que todo tempo passa. A ruptura que aconteceu com Elias e Eliseu naquele momento, e eles estavam vendo de longe, eles sabiam que era Deus, Deus já tinha dito para eles, estavam avisados, sabiam que era o tempo de Deus, profecia se cumprindo, palavra se cumprindo, tudo se cumprindo, tudo acontecendo, que Deus não é Deus de brincadeira. Aí, diante dessa circunstância, eles ainda queriam procurar Elias. Não conformados, vamos procurar Elias, e voltam sem Elias, porque com Deus não se brinca. Quando Deus diz, abre-se a porta vai abrir. Mas quando diz, fecha-se essa porta, ela vai fechar. Essa semana que passou, eu vi uma porta que durante 40 anos da minha vida estava aberta a se fechar, com todas as lembranças para trás, com todos os sentimentos para trás, com tudo que estava para trás, mas a porta se fechou, e foi Deus quem fechou. E eu não sou nem louco de ir lá querer abrir a porta outra vez. A gente precisa entender essas coisas, porque o homem e a mulher de Deus, eles têm uma visão de saber discernir não apenas o tempo que eles estão vivendo, mas aquilo que esse tempo exige que se rompa. Para eu ser pastor, eu tive que romper com coisas. Uma delas, como dizia John Wesley, a minha paróquia é o mundo. Hoje eu estou aqui, amanhã estarei lá, não sei aonde. Você é a ovelha do Senhor. Hoje você tem o pastor Wagner, pastor Júlio, pastor Felipe, amanhã você vai ter outro. E pode ser no final desse ano. Nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos ter a visão que Deus é quem está no controle de todas as coisas, e é Ele quem administra os tempos, as épocas e as pessoas. Ele levanta, Ele tira, Ele põe, Ele remove, enfim, Deus é Deus. E às vezes parece que a gente tem uma dificuldade com isso, meu Deus. Uma dificuldade com isso. Mas enquanto os profetas estão procurando Elias, olha só, você quer cura, não quer? Quer bênção, não quer? Quer milagre na tua vida, não é? Enquanto você está vendo os profetas irem em direção ao deserto do Jordão, procurar Elias, sabe o que acontece? Eliseu vai para Jericó, e ele chega em Jericó, e quando ele está chegando naquela cidade, os homens da cidade dizem para ele, verso 19: eis que a cidade é bem situada, como o Senhor pode ver, porém a água não é boa, e a terra é estéril. Eles não estavam procurando ninguém, mas eles estavam reconhecendo que eles tinham tudo para dar certo,
Mas eles tinham um problema, e esse problema inviabilizava todo o resto. As águas eram estéril. Eliseu, ao ver aquela situação, ele pegou e disse: tragam-me o prato novo e ponham nele sal. E jogou o sal na água e disse: assim diz o Senhor, tornei saudável esta água, e ela não será mais causa de morte e nem de esterilidade. Aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Enquanto eles estavam procurando um morto, Deus estava dando vida a uma cidade. Enquanto eles estavam lá procurando o passado, Deus estava fazendo milagres do futuro. Enquanto eles estavam lá olhando para trás e procurando, mesmo sabendo de tudo que Deus já havia feito, já havia falado, já havia dito, já havia desenhado para eles mesmo, tudo isso acontecendo, eles estavam lá. Mas lá em Jericó tinha um povo que não estava preocupado com essas coisas. Eles simplesmente estavam olhando para dentro deles mesmos, olhando para aquela cidade, vendo a circunstância da cidade, pensando: nós tínhamos tudo para dar certo, nós tínhamos todas as coisas para acontecer, tudo estava pronto, mas a nossa água, ela dá morte, ela traz maldição, ela não dá vida, ela traz esterilidade, ela corrompe os nossos sonhos, o nosso futuro. Quero dizer uma coisa para você no nome de Jesus. Escute o que Deus está falando nessa noite, porque esta palavra vem do Senhor. Escute o que Deus está falando nesta noite. Os céus estão abertos sobre nós. Deus está derramando do seu Espírito sobre nós. Deus está cumprindo promessas sobre nós. Deus está fazendo coisas grandes sobre nós. Mas enquanto você olhar para trás e olhar para onde não há mais nada, você não verá a visitação de Deus. Mas quando você olhar para aquilo que Deus está fazendo, você vai receber cura, você será próspero, você será bem-sucedido, você será abençoado, a tua casa será abençoada, a tua vida será abençoada, os teus filhos serão abençoados. Este lugar será um lugar de manifestação da glória de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Que aqueles que são improváveis, porque tem tudo para dar certo, mas no fundo tem algo que não dá. Mas se eles estiverem com a visão correta, se eles estiverem olhando para o Senhor, se eles estiverem olhando para o Deus que está no controle de todas as coisas, eles vão receber a cura, eles serão capacitados, eles serão levantados, eles serão usados para a glória do nome do Senhor. Que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus é o Deus que fará coisas que você nem espera, aonde você não espera, de quem você não espera, porque Ele é Deus.